E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor e vamos para a resolução de mais uma questão aqui do simulado da plataforma SAD ciclo 9. Dessa vez, a gente vai ter aqui a questão 102 e é uma questão que se trata de eletrodinâmica. Só que dessa vez ela está relacionando potência. A gente já fez uma antes, que era sobre resistência no circuito. Aqui a gente vai mexer com a potência. Então vamos lá. Estudos sobre o ensino de física revelam que muitos estudantes têm dificuldade em relacionar os modelos matemáticos de potência elétrica com fenômenos reais. Para conectar a teoria à prática, um professor utilizou um caso do cotidiano da universidade, o aquecimento de um carregador USB coletivo na biblioteca. Legal? A estação de recarga possui uma fonte interna, conversor de corrente contínua para alternada, que alimenta 5 portas USB ligadas em paralelo. Isso aqui é importante a gente já destacar no texto. Faz uma diferença enorme. Cada porta fornece uma tensão contínua de 5 volts e entrega uma corrente máxima de 2 amperes. Né? Que ele já deu os dados da questão, né? E para o dispositivo nela conectado. 2 amperes para o dispositivo nela conectado. O professor destacou que o aquecimento do aparelho ocorre em grande parte devido ao efeito Joule no cabo principal, interno que liga a fonte ao barramento das portas USB, o qual possui uma resistência elétrica de 0,05 ohms, ou 50 miliohms, né, se eu fosse querer ser rigoroso. Quando 5 smartphones estão conectados simultaneamente à estação, operando em capacidade máxima de carga, a potência elétrica dissipada em forma de calor nesse cabo principal interno é D. Assim, a questão ela não é difícil. Só que assim, você não tem nenhum referencial visual para chegar nas respostas. Só que pela leitura você consegue desenrolar e eu gosto de fazer isso. Eu já fiz meu ensino médio foi feito um curso técnico junto, né? Fiz no Instituto Federal. E nele eu fiz eletrodinâmica. Eletrotécnico no caso, né? E sempre que eu me deparava com esse tipo de situação, o professor sempre recomendava desenhe. Desenhe que a partir do desenho você consegue entender muito mais fácil esse tipo de resolução. Ah, mas vai demorar. Não, não demora. Confia, você não precisa fazer também o melhor desenho do mundo. Vamos lembrar o seguinte, ele falou aqui no texto que a gente tem um circuito em paralelo. Qual que são as características de um circuito em paralelo? Basicamente, em paralelo, eu vou ter a seguinte configuração. Aqui eu estou usando algo exemplificatório, tá? Não é exatamente o circuito da questão em si. Mas, digamos que eu tenho 12 volts aqui na fonte, né? E eu tenho esses resistores. Qual que é a diferença do circuito em paralelo para o circuito em série, né? Essa associação. O circuito em série, ele vai ter essa... em paralelo, perdão. Ele vai ter a diferença que a tensão vai ser igual para esses resistores, né? Concorda comigo que a DDP vai vir, ela vai encontrar esse nó, mas como eu não tenho nada, não tenho nenhuma queda de tensão, ela continua até o final desse fio. Ou seja, todos esses resistores estão sobre a mesma DDP, certo? A única diferença aqui agora vai ser o quê? A corrente. A diferença dele, lembra, no circuito em série a gente tinha queda de tensões, porque eu tinha um resistor, e daí depois eu tinha outro, eles não estavam sobre a mesma DDP, que era de tensão. Só que, como eu só tinha um caminho para a corrente percorrer, a corrente era a mesma no circuito inteiro. Aqui já é o contrário. A tensão vai se manter constante, né, nesse caso aqui, e a corrente vai se dividir. E a corrente vai se dividir baseado na resistência. Né? Onde tiver menor resistência, eu vou ter mais corrente. Onde tiver mais resistência, eu vou ter menos corrente. Né? Resistência e corrente são inversamente proporcionais. Né? É só a gente lembrar da relação da lei de Ohm. Resistência e corrente são inversamente proporcionais. Então, se eu mantenho a minha tensão constante, como por exemplo a de 12 volts, se eu tenho mais resistência, eu vou ter menos corrente passando por aquele resistor. Beleza? Só que, aqui no caso, ele me deu a seguinte condição, né? Que são 5 portas USB. E elas vão todas estar operando a 2 amperes, na capacidade máxima. Ou seja, eu posso considerar que são todas iguais, né?
aqui no caso, vou chamar de os celulares, né, os smartphones, e ele falou que eu tenho 5 em paralelo. Então eu posso acrescentar no meu desenho aqui, ó, já aproveitar que eu fiz, e colocar mais 2. Pronto. Ficou horrível. Tenebroso. Mas dá para entender. Ele falou aqui no texto que são 5 portas, né? A uma DDP de 5 volts. Legal. Então, eu já tenho que entender que todos esses celulares estão submersos na mesma DDP, né? Ou seja, o que chega aqui é 12, o que chega aqui é 12, o que chega aqui é 12, o que chega aqui é 12. Só que, preste atenção, na questão ele disse que todos vão operar com a carga máxima, né? O que isso quer dizer? Carga é corrente, né? Carga por segundo é a corrente. Ou seja, todos eles vão operar a 2 amperes. Aqui está o pulo do gato, que você tem que entender por meio da associação dos resistores. Se cada um vai operar com 2 amperes, qual que é a corrente total do sistema? Porque lá na lei de Ohm, a gente tem a lei de Ampere, né, e tal. Essa parte mais chatinha, né, de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff, né, a lei de Ampere é sobre campo magnético. A gente tem que a corrente, ela vai sim sair daqui, só que ela vai se separar nos nós, né? E aí que vem a diferença pela resistência e tal. Só que, concorda comigo se eu tenho descendo aqui 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes e 2 amperes, eu só tenho que ter um raciocínio aqui. E é aqui que é a sacada. Todos aqui no final, independente do nó, eles vão se juntando novamente, né? Então aqui no final, quando eu chegar nesse último ponto, a corrente vai ser a mesma que saiu. Beleza? Então, pensa comigo, se aqui tá vindo 2, aqui tá vindo 2, aqui tá vindo 2, aqui tá vindo 2, 2, 2, ué. Então, no fim, eu vou pegar 5 vezes 2, que é o quê? 10 amperes. Legal, né? Só que aqui não é essa a pergunta. Mas a gente basicamente já acabou com a questão. Porque ele me faz a seguinte pergunta, né? Ele quer saber a potência elétrica dissipada no cabo interno. Ele me deu a resistência do cabo, né? Que é 0,05 ohms. E eu vou ver aqui, eu posso desenhar da seguinte forma, tá? Eu posso representar esse cabo como um pequeno resistor aqui no meio, né? E ele tem 0,05 ohms. Daí eu pergunto, se eu sei que aqui a corrente é 10, obviamente a corrente que passa por ele é 10, né? E como é que... Aqui que tem que ter o pulo do gato. Porque muita gente pode pensar o seguinte, descobri a corrente do circuito e eu tenho a tensão. Daí vem aqui e fala, tá, já era. Mete um PIV, né? Potência 10 vezes 5, 50. Vem aqui, marca a letra E e erra. Por quê? Porque eu quero achar a potência do resistor. E eu fazer com a corrente do circuito inteiro e da tensão inteira não é algo muito correto de se fazer, porque eu tenho que levar em consideração a resistência dele, né? Então, o jeito certo, a fórmula certa que você vai usar nessa ocasião vai ser outra, né? A partir dessa aqui, você chega em todas, né? Só que o que eu vou querer relacionar? Eu quero achar resistência. Para eu achar resistência, eu lembro lá na primeira lei de Ohm, que V igual a R vezes I. Então, eu vou pegar esse V aqui, que está aqui, e vou substituir pelo equivalente dele. Então, P é igual a I vezes I vezes o R. Que no fim, né, vai dar a famosa fórmula que é I ao quadrado sobre o R. E com essa fórmula, assim, a gente pode relacionar, porque a gente tem a resistência, né, do cabo e a gente vai ter a corrente percorrendo por ele. Então, agora sim eu consigo resolver. Então, jogando na fórmula, a potência vai ser a corrente. Corrente ao quadrado. A corrente a gente descobriu aqui que ela é 10. Então, nada mais justo do que botar 10 ao quadrado. Que no fim vai dar 100. Vezes o nosso resistor. O nosso resistor, ele é 0,05. Que é a mesma coisa que 5%, né? Então, a gente
acabou a conta, muito fácil, né? Então corta esses 2 zeros com esses 2 zeros e a potência dissipada no cabo é 5 watts, né? Daí agora sim você escapa do erro e marca a letra C. Beleza? Então vamos nessa e vamos para a próxima.